E começa agora a Liga Now. Muito bom dia. A mesa da Assembleia Geral do Benfica espera 100 mil sócios a votar na segunda volta das eleições. Em declarações à BTV, José Pereira da Costa, presidente da mesa, garante que os serviços do Benfica já estão a trabalhar desde segunda-feira para preparar a segunda volta e que no dia 8 de novembro vai ser batido um novo recorde de votantes. José Pereira da Costa vinca que vão ser imprimidos cerca de 1,5 milhão de boletins de voto, uma vez que vão os 4 órgãos sociais à votação. Acredita também que os resultados vão ser alcançados mais rapidamente. Relativamente à segunda volta, Pereira da Costa explica que a prioridade é que o processo de votação seja mais célere e os sócios não tenham de estar tanto tempo em fila de espera. Realça que vai ser aumentado o número de mesas de voto nas casas do Benfica, de norte a sul do país. CMTV, SIC Notícias, CNN Portugal e RTP Notícias vão transmitir um debate histórico entre Rui Costa e João Noronha Lopes. Acontece às 9h15 da noite de amanhã. Os dois candidatos à presidência do Benfica vão estar frente a frente num debate que será conduzido por jornalistas da CMTV, SIC Notícias, CNN Portugal e RTP Notícias. Mariana Águas, da CMTV, vai ser uma das moderadoras do debate, que é inédito e histórico. Terá a duração prevista de 70 minutos e acontece a pouco mais de uma semana da segunda volta das eleições do Benfica, que estão marcadas para 8 de novembro. Rui Costa agradece a confiança dos sócios benfiquistas e deixa uma mensagem para o dia 8 de novembro. O presidente e candidato mais votado na primeira volta deixou uma curta mensagem nas redes sociais. Rui Costa agradece a quem compareceu às eleições, nas quais foi batido um recorde de votantes, e também deixa palavras especiais a quem votou. Rui Costa, o antigo jogador, diz, e vou citar, em breve voltaremos a estar juntos. Recordo que Rui Costa teve 42,13% dos votos e vai discutir a segunda volta com João Noronha Lopes no dia 8 de novembro. António Bagão Félix diz que aceitou o convite de João Noronha Lopes por ser um candidato forte à presidência do Benfica. Em declarações à CMTV, o candidato a presidente do Conselho Fiscal do Benfica, da lista F, diz que Noronha Lopes fez o pleno do benfiquismo. Realça que o candidato à presidência do Benfica é exigente com o que vai liderar e coordenar, mas primeiro é exigente consigo próprio. Bagão Félix realça que na campanha é necessário que haja um respeito mútuo entre os candidatos. Refere também que para a segunda volta, Noronha Lopes e Rui Costa partem do zero. Bagão Félix diz também que é bom para Rui Costa que Luís Filipe Vieira não lhe tenha declarado apoio. Os dois candidatos à segunda volta das eleições do Benfica estão a afinar a estratégia e procuram agora conquistar os indecisos. Noronha Lopes pretende chegar aos sócios com mais votos, enquanto Rui Costa vai lutar para que ninguém desmobilize. Noronha Lopes tem a tarefa mais complicada, uma vez que reuniu menos 12 pontos percentuais dos votos que Rui Costa na primeira volta e sabe que precisa de focar o discurso nos eleitores com 50 votos. É que Noronha Lopes reuniu o voto de menos 5.700 sócios do que Rui Costa, mas a diferença do número de votos dispara para 209 mil. Ou seja, seria necessário o voto de 4 mil eleitores, com direito a 50 votos, para conseguir aproximar-se da votação que o presidente das Águias alcançou no passado sábado. José Mourinho diz que, se não houvesse eleições, não aceitaria o contrato que assinou com o Benfica. O treinador do Benfica garante que Rui Costa só falou com ele sobre eleições uma única vez, precisamente na altura em que assinou o contrato. Mourinho considera ainda que as eleições não prejudicam a equipa. Sobre o mercado, o treinador garante que não pediu jogadores a ninguém, mas que se o presidente puder ajudar com 1 ou 2 reforços, melhor. Mourinho falou ainda sobre Otamendi e diz que o capitão vai jogar com o Tondela hoje para a Taça da Liga, porque mostrou essa vontade numa conversa entre ambos. A imprensa argentina volta a garantir que Otamendi quer mudar-se para o River Plate já no próximo ano. A revelação foi feita pelo jornalista Léo Paradiso na ESPN Argentina e dá conta da intenção de Otamendi assinar pelo River Plate depois do Campeonato do Mundo, caso seja esse o desejo do clube de Buenos Aires.
Este jornalista recorda que Nico Otamendi e a família estão confortáveis em Portugal, mas que o capitão do Benfica já tomou a decisão de representar o River Plate, um emblema que nunca defendeu, mas que é o clube do coração. Recordo que em maio Otamendi assinou a renovação pelo Benfica até junho de 2026, altura em que começa o Mundial. Sudakov está a treinar livres com a ajuda de Simão Sabrosa. O médio do Benfica partilhou um vídeo nas redes sociais no qual aparece a treinar livres com o auxílio de Simão Sabrosa, conhecido pelas qualidades neste tipo de lance. No vídeo que estamos a ver, Sudakov bate 3 livres e marca os 3. O médio diz também que a prática faz a perfeição. Esta publicação está a entusiasmar os benfiquistas, uma vez que os ensinamentos do agora diretor técnico do Benfica estão a surtir efeito e Sudakov parece estar a ganhar o jeito para os livres. Dedić está lesionado, mas já sabe que é um dos convocados para os próximos jogos na Bósnia. O lateral direito do Benfica faz parte da convocatória da seleção bósnia, que joga dia 15 de novembro frente à Roménia e dia 18 com a Áustria. Ou seja, é possível que Dedić volte aos relevados mais cedo do que estava inicialmente previsto, isto porque o lateral está a recuperar de uma lesão no adutor da coxa esquerda e adivinhava-se pouco provável um regresso antes da paragem para as seleções. Recordo que o Benfica vai receber o Bayer Leverkusen dia 5 de novembro e Dedić pode assim ser a novidade nesse jogo da Liga dos Campeões. Além de Dedić, o Benfica já sabe que vai ficar sem Ivanovic, chamado para a seleção da Croácia, e ainda sem os internacionais ucranianos Trubin e Sudakov. O Sporting goleou o Alverca por 5-1 e está na Final Four da Taça da Liga. Rui Borges mudou todo o 11 em relação ao jogo de domingo para o campeonato, frente ao Tondela. Salvador Blopa, jovem de 18 anos, estreou-se e logo a titular. O Sporting ficou em vantagem aos 21 minutos com um golo de Giovanni Kenda. Antes do intervalo, Blopa estreia-se a marcar com a camisola da equipa principal do Sporting. Já na segunda parte, Kenda conseguiu chegar ao bis com um golo aos 58 minutos. Pouco depois, também Salvador Blopa bisou no encontro. 5-0 do Sporting foi apontado por Ioannidis. Rui Borges promoveu ainda as estreias de Flávio Gonçalves, Ryan Lucas, Cris Grombai e João Muniz. Até a final, Sandro Lima ainda reduziu a desvantagem para o Alverca. Rui Borges elogiou os jovens que se estrearam no Sporting frente ao Alverca. O treinador diz que os jogadores corresponderam todos às expectativas. Sobre Salvador Blopa, que se estreou logo com 2 golos, Rui Borges lembra que o jovem de 18 anos não ganhou nada, apenas um jogo e uma oportunidade. O treinador do Sporting diz ainda que a equipa vai lutar sempre por todos os troféus. Em relação a Alisson Santos, que tem estado em destaque, Rui Borges recusou compará-lo a Jota Silva, que esteve perto de reforçar a equipa no verão. Garantiu que se o jogador português estivesse na equipa, ambos teriam minutos. Ioannidis diz estar a sentir-se cada vez melhor em campo. Em declarações à Sporting TV, o avançado grego realça que precisa ainda de algum tempo para estar entrosado com a equipa. Diz estar a conhecer cada vez melhor os colegas e a fazer o melhor para ajudar o Sporting. Fotis Ioannidis refere também que foi importante marcar ao Alverca, mas melhor ainda foi a vitória. O avançado de 25 anos agradece também o apoio dos adeptos. Deixa ainda elogios aos jovens jogadores que se estrearam em Alvalade neste jogo da Taça da Liga. Diz que o futuro do Sporting é brilhante. Luís Soares recebeu o prémio de melhor jogador do campeonato do mês de agosto e setembro pelo Sindicato dos Jogadores. O avançado do Sporting realça que esta distinção significa muito. Diz que é o reconhecimento do trabalho que tem feito no Sporting. Soares agradece à equipa técnica e aos jogadores pela conquista deste prémio. O avançado colombiano de 27 anos marcou 5 golos e fez 2 assistências em 7 jornadas no campeonato durante o período de agosto e setembro. Soares ficou à frente de Froholt, do Futebol Clube do Porto, e de Luís Esteves, do Gil Vicente. João Simões conquistou o lugar no 11 de Rui Borges. O jornal Record revela na edição de hoje que a intensidade com e sem bola
bem como a inteligência tática do jogador, convenceram o treinador do Sporting. João Simões, aliás, esteve em grande destaque no último jogo com o Tondela. Foi o segundo jogador com mais recuperações da equipa, 7, apenas atrás de Yulmand. João Simões teve também bons momentos no plano ofensivo, com 2 conduções progressivas, 2 dribles completos e 88% de eficácia no passe. João Simões renovou recentemente contrato até 2030, tem uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros. E há uma nomeação polémica na equipa de arbitragem para o Futebol Clube do Porto, o Sporting de Braga. Tiago Martins vai ser o VAR. Esta nomeação surge 22 dias depois de André Vilas-Boas ter dito que estranhava a ausência do árbitro dos jogos grandes. O presidente do Futebol Clube do Porto até se referiu a Tiago Martins como um dos melhores vídeo-árbitros portugueses. André Vilas-Boas deu a entender que existia uma coação por parte do Benfica e Sporting, que criticaram muito o Tiago Martins. Esta nomeação também surge exatamente 5 meses depois da polémica final da Taça de Portugal entre Benfica e Sporting, marcada pelo lance que envolveu Mateus Reis e Belotti. Tiago Martins foi o VAR desse encontro. O Futebol Clube do Porto denuncia o crescente centralismo e as santas alianças na segunda circular que visam enfraquecer o clube e desvirtuar a verdade desportiva. No editorial que assina na revista Dragões, André Vilas-Boas visa os rivais de Lisboa. Aponta ainda incoerências nas decisões de arbitragem, lembrando o penalti não assinalado no Dragão frente ao Benfica por puxão da camisola de Denis Gul, em contraste com o penalti marcado em Moreira de Cónegos por lance idêntico com o Froholt, questionando o peso das camisolas em campo. O Futebol Clube do Porto reafirma o compromisso com a transparência, a justiça competitiva e a defesa dos adeptos. O clube exige o funcionamento pleno do VAR, uma distribuição justa dos direitos televisivos e uma gestão financeira responsável. Com Cristiano Ronaldo e João Félix de início, o Al Nassr de Jorge Jesus perdeu por 2-1 com o Al Ittihad de Sérgio Conceição e foi eliminado da Taça do Rei Saudita. Duelo com muitos portugueses em Riad. Pela primeira vez em território saudita, Jorge Jesus e Sérgio Conceição defrontaram-se. O Al Nassr começou com Cristiano Ronaldo e João Félix. Já o Al Ittihad teve Danilo e Roger Fernandes no 11 titular. Foi a equipa de Sérgio Conceição a entrar melhor no jogo. Aos 15 minutos, Karim Benzema fez 1-0 para os visitantes. O ex-avançado do Real Madrid não desperdiçou à frente do guarda-redes Bento. O Al Nassr conseguiu chegar ao empate à hora de jogo. Depois de um cruzamento de Cristiano Ronaldo, cortado pela defesa, Ângelo rematou forte para o golo. Empate em Riad com o golo do jogador brasileiro. Pouco depois, boa oportunidade de golo para Cristiano Ronaldo. Remate forte do internacional português para a defesa do guarda-redes do Al Ittihad. A equipa de Jorge Jesus estava melhor no jogo, mas acabou por sofrer mais um golo em cima do intervalo. Boa desmarcação de Aouar e 2-1 para o Al Ittihad. Festejava Sérgio Conceição o segundo golo dos visitantes. Na segunda parte, lance arrepiante, entrada duríssima de Hamed sobre Ayman. O jogador do Al Ittihad viu o vermelho direto. Apesar do susto, o jogador do Al Nassr continua em campo. Perto do final do jogo, Cristiano Ronaldo tentou o empate de livre direto, mas o remate acabou desviado para canto. 2-1 final, Sérgio Conceição levou a melhor sobre Jorge Jesus e eliminou o Al Nassr da Taça do Rei Saudita. Com Rafael Leão de início, o Milan empatou a 1 golo no terreno da Atalanta. O Milan de Rafael Leão visitou o terreno da Atalanta na 9ª jornada da Liga Italiana. Logo aos 4 minutos e no seguimento de um canto, o Milan marcou. Grande golo de Ricci. O médio italiano rematou de primeira e marcou para a equipa de Maximiliano Allegri. A bola ainda sofreu um desvio antes de entrar na baliza da Atalanta. À procura de chegar ao empate, a equipa da casa esteve perto do golo aos 21 minutos. Remate de pé esquerdo de Emerson para uma defesa atenta e a 2 tempos de Mike Maignan. Mantinha-se o Milan em vantagem, mas aos 35 minutos a Atalanta conseguiu chegar à igualdade. Lookman fuzilou a baliza do Milan e empatou o jogo em Bérgamo. Estreia a marcar da estrela da companhia esta época. Lookman esteve para sair da Atalanta no mercado de verão, mas acabou por continuar no clube. Na segunda parte, e já sem Rafael Leão em campo, o Milan quase que voltou a ficar em vantagem. Fofana rematou ao lado e desperdiçou uma boa oportunidade de golo para os visitantes.
As duas equipas procuravam regressar às vitórias no campeonato e a Atalanta só não fez o 2-1 aos 85 minutos porque Mike Maignan fez uma defesa fantástica. O guarda-redes francês do Milan negou de forma espetacular o golo a Zappacosta. O empate persistiu até ao final do jogo. O Milan somou o segundo empate seguido no campeonato. Já a Atalanta vai em 5 empates consecutivos na Série A italiana. O Sporting goleou o Alverca por 5-1 e está na Final Four da Taça da Liga. Rui Borges estreou Salvador Blopa e o jovem de 18 anos marcou 2 golos. Sporting e Alverca deram o pontapé de saída da Taça da Liga em Alvalade. Rui Borges trocou os 11 jogadores em relação ao jogo com o Tondela do último domingo. Giovanni Kenda tinha feito golo no jogo do campeonato e abriu o marcador aos 22 minutos. Assistido por Vaianidis, o jogador português desbloqueou o encontro. O Sporting chegou ao 2-0 com uma estreia a marcar em Alvalade. Surpresa no 11 de Rui Borges, Salvador Blopa ampliou a vantagem. Primeiro golo do ala de 18 anos com a camisola principal do Sporting, momento que certamente nunca irá esquecer. Na segunda parte, Giovanni Kenda ganhou espaço à entrada da área do Alverca e bisou na partida. Tudo fácil para o Sporting, que chegou ao 3-0 no marcador aos 58 minutos. E se o jogo já estava a ser de sonho para Salvador Blopa, melhor ficou aos 71 minutos. O jovem jogador do Sporting bisou e não podia ter pedido uma melhor estreia de leão ao peito. Jogo inesquecível para Salvador Blopa. A mão cheia de golos saiu dos pés de Ioannidis. Remate forte e colocado do avançado grego para mais um golo em Alvalade. Rui Borges satisfeito com o desempenho dos jogadores com menos tempo de jogo. O melhor que o Alverca conseguiu fazer foi reduzir a desvantagem com um grande golo de Sandro Lima. Assim, com o final, o Sporting está na Final Four da Taça da Liga. CMTV, SIC Notícias, CNN Portugal e RTP Notícias vão transmitir um debate histórico entre Rui Costa e João Noronha Lopes. Acontece às 9h15 da noite de amanhã. Os dois candidatos à presidência do Benfica vão estar frente a frente num debate que vai ser conduzido por jornalistas da CMTV, SIC Notícias, CNN Portugal e RTP Notícias. Mariana Águas, da CMTV, vai ser uma das moderadoras do debate, que é inédito e histórico. Terá a duração prevista de 70 minutos e acontece a pouco mais de uma semana da segunda volta das eleições do Benfica. Está marcada para 8 de novembro. E é precisamente de olhos postos neste debate que começamos a nossa conversa aqui em estúdio. Comigo já tenho o José Nunes. José, muito bom dia, seja muito bem-vindo. O que é que se espera deste debate de amanhã entre os dois candidatos à presidência do Benfica? Bom dia também para os espectadores do NAU. Há um resultado prévio da primeira volta que determina que Rui Costa parta em posição bem mais confortável do que João Noronha Lopes para a segunda, mas João Noronha Lopes tem razão quando diz que é uma nova eleição, as circunstâncias são diferentes, muito provavelmente as pessoas que votaram num e no outro, aí presumo que não irão mudar o seu sentido de voto, aquelas que forem votar, porque também há a questão da abstenção que tem que se considerar. Sabemos que o Benfica se está a preparar para ter uma votação de 100 mil sócios, portanto... E para que tudo também seja de forma mais célere, digamos assim, do que aconteceu no último sábado. O que não deixa de ser, acho eu, avisado para que haver essa possibilidade, embora também possa existir o lado contrário, que é sócios que porventura tenham votado para a primeira volta, possam pensar que o rumo das eleições está decidido com os resultados da primeira. E que já não vão. Pronto, e isso pode ter influência depois na performance eleitoral dos dois candidatos. Por outro lado, é uma situação completamente nova, agora já não há outros 4 candidatos para votar, há outra questão que é saber, naquela dicotomia regime-mudança, regime, entenda-se, um presidente já foi Luís Filipe Vieira, outro que ainda é e quer voltar a ser Rui Costa contra Noronha Lopes ou João Diogo Manteigas, que também já ficou pelo caminho, que representam a vontade de mudar esse mesmo regime e o estado de coisas do Benfica. Importa saber se as pessoas que foram votar em Luís Filipe Vieira e as que foram votar em João Noronha Lopes se vão canalizar os seus votos para o candidato da mudança, em no caso de João Noronha Lopes, Manteigas, é isso que queres dizer?
peço desculpa, João Diogo Manteigas para João Noronha Lopes, 2, Luís Filipe Vieira para Rui Costa. Eu acho que as coisas vão por aí. João Diogo Manteigas já deu uma indicação clara, embora dizendo que é uma questão pessoal, evidentemente que aquilo que ele diz tem influência nas pessoas que votaram nele, acredito. Luís Filipe Vieira mais cauteloso, dá a entender que não vai tomar posição sobre o assunto, mas eu acho que ele vai votar em Rui Costa. E por isso este debate da manhã abre um novo cenário, novas perspectivas. É João Noronha Lopes quem tem que se chegar à frente, portanto é possível que ele eventualmente tenha uma postura mais, não vou dizer mais bélica ou mais agressiva, mas pelo menos mais proativa. No caso do Rui Costa, acredito que vai manter aquele low profile. Achas que não vai ser mais agressivo, entre aspas, não vai jogar mais ao ataque? Temos visto um Rui Costa muito low profile, lá está, mesmo no último debate. Achas que agora, tendo em conta que é um frente a frente, não poderá adotar outra postura? Não, vamos ver, o Rui Costa tem aquele perfil e dele não sairá, o que não significa que não prepara o debate de forma a poder, com alguns soundbites que funcionaram bem, por exemplo, no debate a 6 ou noutras circunstâncias, ferir, eleitoralmente, entenda-se, o seu adversário. Portanto, eu acho que é um debate muito curioso, é inédito, o facto de ser transmitido em direto para o país inteiro pelos 4 canais de notícias portugueses bom, estou muito curioso para saber o que é que se vai passar ao longo desses 70 minutos, que, enfim, acho que poderá de alguma forma levar aqui alguns indecisos que possam não ter votado nem Rui Costa nem João Noronha Lopes e que estejam ainda a pensar no que é que vão fazer, se possam decidir. Nós vimos um Rui Costa mais confiante nas declarações que fez depois dos resultados. Tendo em conta precisamente os resultados, passando a redundância, achas que vai com mais confiança também para este debate? É evidente que a performance eleitoral que ele teve dá-lhe esse respaldo. Quer dizer, se tu perguntares qualquer das pessoas que nos está a ouvir neste momento no NAU, muito provavelmente admitirá que Rui Costa está mais perto de se tornar de novo presidente do Benfica do que Noronha Lopes. Eu não estaria tão seguro disso. Acho que é de facto uma nova eleição. Acho que há uma tendência. Acho que Rui Costa soube lidar bem com o processo pré-eleitoral a partir de certa altura, quando foi obrigado a ter que ir a terreiro e falar, porque durante muito tempo escudou-se e estribou-se nos resultados da equipa que estavam a funcionar. Depois, com o Bruno Lage, aconteceu o que aconteceu. Entrou Mourinho e as coisas mudaram. Concordo contigo, acho que Rui Costa está confiante. Agora, essa confiança acho que não pode ser limitada, porque eu acho que as eleições não podem estar decididas ainda, porque senão não valia a pena elas existirem. João Noronha Lopes teria mesmo desistido. Portanto, acho que isso não faria confiança sentido. QB, não é? Sim. Finalmente, queria só dizer que, em relação à vitória clara que Rui Costa teve na primeira volta, eu aponto 2, 3 situações para que isso tenha acontecido, do lado dele. O efeito Mourinho, claramente, deu-lhe respaldo, sem prejuízo dos outros candidatos dizerem que contam com Mourinho ou contariam com Mourinho no caso de serem eleitos. Foi Rui Costa quem foi buscar. O medo do novo. Repara que os votos de 50, os sócios de 50 votos, que foram os que ajudaram a criar aquele delay, aquele gap, aquela distância eleitoral entre Rui Costa e João Noronha Lopes, são sócios que viveram o período de Vale Azevedo, por exemplo, e têm, de alguma forma, enfim, pode haver aqui um efeito traumático de medo da novidade. Exato, não aqui conhecerem votam mais na candidatos. continuidade. E, finalmente, a postura de Rui Costa, porque eu acho que ele esteve bem ao longo das últimas 2, 3 semanas, nunca abandonou o seu registro, o seu perfil, e apareceu até mais combativo, lá está, com alguns pequenos soundbites que tiveram eco e que acabaram por funcionar, e tudo isso acabou por lhe dar esta vitória, sendo que do lado de João Noronha Lopes, creio que há 2 momentos que não foram particularmente felizes, vou recordar um deles, ou pelo menos que não tiveram o efeito desejado, ele foi obrigado a fazê-lo, aquela história do IRS, para muita gente pode ter tido interpretações diferentes. E falámos muito disso aqui também, sim, não é? Que poderia ter 2 lados. Certo. E para ele, seguramente, moeda, era preferível que não tivesse existido esse episódio. Ele viu-se quase obrigado a fazê-lo, fê-lo contrariado e desconfortável, evidentemente, até para quem viu, quanto mais para quem teve de o fazer.
Eu acho que foi uma situação que acabou por não beneficiar a candidatura dele, mas lá está. Há uma nova eleição e João Noronha Lopes vai à luta e Rui Costa não pode estar descansado, evidentemente, porque há ainda algo para fazer no próximo dia 8 de novembro. E temos o debate amanhã com alguns jornalistas, nomeadamente a Mariana Águas, da CMTV. Continuamos a olhar para as eleições do Benfica. A mesa da Assembleia Geral do Benfica espera 100 mil sócios a votar na segunda volta das eleições. Em declarações à BTV, José Pereira da Costa, presidente da mesa, garante que os serviços do Benfica já estão a trabalhar desde segunda-feira para preparar a segunda volta e que no dia 8 de novembro vai ser batido um novo recorde de votantes. José Pereira da Costa vinca que vão ser imprimidos cerca de 1,5 milhão de boletins de voto, uma vez que vão os 4 órgãos sociais à votação. Acredita também que os resultados vão ser alcançados mais rapidamente. Relativamente à segunda volta, Pereira da Costa explica que a prioridade é que o processo de votação seja mais célere e os sócios não tenham de estar tanto tempo em fila de espera. Realça que vai ser aumentado o número de mesas de voto nas casas do Benfica, de norte a sul do país. José, lá está, tu acreditas que possa haver menos gente a votar, não é? Possa haver menos pessoas a ir às urnas. Não é a convicção de Pereira da Costa, não é? Diz que vai haver ainda mais gente. Sim. E vai ser batido um novo recorde. Não, eu não acredito nem deixo de acreditar. Admito. Achas que pode acontecer? Pode acontecer. Esse cenário? Enfim, é uma situação que é muito característica em segundas voltas de haver menos ocorrência às urnas. Agora não quero dizer que isso vai acontecer, já se percebeu que estas eleições mexeram completamente com o Benfica. Eu acho que é de facto um sinal de vitalidade absolutamente impressionante. Até por isso põe mais a nu a questão dos resultados desportivos, não é? Quer dizer, um Benfica tem um potencial colossal. Indiscutivelmente é uma força social tremenda, como se viu nesta eleição. É um clube que tem uma capacidade para fazer receitas extraordinária, é um clube que tem capacidade para adquirir jogadores que os outros não têm, os rivais, por exemplo, embora a distância já tivesse sido maior. E, no entanto, em termos de resultados esportivos, aquilo que se viu é que nos últimos 4 anos ganhou o campeonato e nos últimos 8 ganhou 2. Ora, isto não é proporcional nem compaginável com a tal dimensão enorme que o Benfica tem, mesmo a nível internacional, de tal forma que bateu esse recorde, quase com 30 mil sócios de diferença em relação ao recorde que era do Barcelona, mundial de votantes. Portanto, deixo tudo em aberto para que no dia 8 de novembro até possa ser atingida essa marca absolutamente inacreditável de 100 mil votos. Pode ser mais rápido, de facto, a contagem dos votos, até percebermos, achas que o Benfica pode ter, de facto, aprendido, retirado alguma lição disto que aconteceu e não ficarmos a saber quem é que é o presidente só no dia seguinte, às 4 da tarde? Isto que aconteceu vem demonstrar a evidência que, de facto, a questão do voto eletrónico é uma promessa, é uma necessidade, é uma situação que é absolutamente normal, tem que ser validada, tem que ter credibilidade e legitimidade. E é para isso que o Benfica e os outros clubes devem trabalhar. Porque com o voto eletrónico, evidentemente, não estavas 17 horas à espera de saber. Poderia haver algumas falhas no sistema, não é? Sabemos que às vezes também pode haver limitações nesse sentido, mas seria muito mais fácil. Até pelas questões do tempo, não é? Mais rápido estamos mais em novembro, quer dizer, ainda não estamos, mas dia 8 já. Sim, o tempo certamente estará ainda pior. Em muitos lados, particularmente na diáspora, seguramente que haveria muito mais adeptos, sócios do Benfica a votar do que aqueles que votaram. Apesar de tudo, houve uma boa afluência. O que é importante dizer é que se eu estou à espera que estejamos outra vez 17 horas à espera, espero que não, utilizando 3 vezes a palavra espera. Não sei o que é que o Benfica fará nesse sentido, estamos a falar apenas de 2 candidatos, logo isso creio que tornará mais ágil o processo. Aquilo que vamos esperar é que as coisas corram de forma fluida e bem mais célere do que aquilo que aconteceu no dia 25 de outubro, porque realmente estar 17 horas à espera não faz sentido. E, de facto, supostamente, de acordo com José Pereira da Costa, vai ser aumentado o número de mesas de voto nas casas do Benfica de norte a sul do país, portanto, logo aí os tempos de espera à partida vão diminuir, mas também promete mais celeridade. De facto, essa promessa está feita. Sim, não é? Vamos esperar que a eleição seja não mais célere, mas bem mais célere. Porque, de facto, é uma situação que acaba por
Desgastar toda a gente, incluindo os jornalistas. Exato, também. E pode levar a que pessoas não votem? José, esta questão da demora, como Estás a falar já das filas de espera. Exatamente, das filas de espera, achas que pode demover alguns de irem votar? Bom, havendo mais mesas de voto, as filas tenderão a diminuir. Exato. Mas não sei se essa diminuição será drástica a partir do momento em que o Benfica espera não 88 mil, mas 100 mil votantes. Eu acho que não é. Pois, eu percebo a tua pergunta, quer dizer, se isso pode demover as pessoas. Aparentemente, no dia 25, não. Por outro lado, isso acaba por não ter influência depois no apuramento, não é? Quer dizer, isso é outro departamento. Já é outra questão, exatamente. As pessoas depois já lá não estão, não é? Portanto, poderá não ser muito confortável, mas eu acho que os benfiquistas também sentem orgulho e empenho em fazer parte ativa da vida do clube num momento tão importante e tão decisivo como aparentemente este está a ser. Olhamos agora para as declarações de José Mourinho. Diz que se não houvesse eleições não aceitaria o contrato que assinou com o Benfica. Garante ainda que Rui Costa só falou com ele sobre eleições uma única vez, precisamente na altura de assinar o contrato. Quando eu vim para o Benfica, nem o presidente Rui Costa, nem o diretor Mário Branco me tocaram no tema eleitoral. O único momento em que me tocaram no momento eleitoral foi sensibilizarem-me a aceitar um contrato que respeita as eleições no sentido de uma hipotética nova direção a poder decidir que eu não era o treinador que eles queriam. A partir do momento em que eu aceitei essa situação ética, eu diria importante ao nível eleitoral, para todos os 6 candidatos não terem muitos problemas relativamente a queremos este treinador ou não queremos este treinador, foi a única coisa onde me tocaram relativamente à campanha eleitoral. Só me falaram do Benfica, do futuro do Benfica, dos motivos pelos quais queriam que eu fosse o treinador do Benfica, e este toque ao nível contratual, que em situação normal de não eleições eu nunca aceitaria, mas que aceitei porque também eu queria ser ético relativamente às eleições, àquilo que as eleições significavam. De resto, nada. Declarações de José Mourinho que vamos analisar a seguir a uma curtíssima pausa. Volte connosco. Até já. Bom, já é tarde e amanhã é dia de trabalho. Estamos de volta. O Sporting goleou o Alverca por 5-1 e está na Final Four da Taça da Liga. Rui Borges mudou todo o 11 em relação ao jogo de domingo para o campeonato, frente ao Tondela. Salvador Blopa, jovem de 18 anos, estreou-se e logo a titular. O Sporting ficou em vantagem aos 21 minutos com um golo de Giovanni Kenda. Antes do intervalo, o Blopa estreia-se a marcar com a camisola da equipa principal do Sporting. Já na segunda parte, Kenda conseguiu chegar ao bis com um golo aos 58 minutos. Pouco depois, também Salvador Blopa bisou no encontro. O 5-0 do Sporting foi apontado por Ioannidis. Rui Borges promoveu ainda as estreias de Flávio Gonçalves, Ryan Lucas, Cris Grombarri e João Muniz. Até ao final, Sandro Lima ainda reduziu a desvantagem para o Alverca. Zé, tantas mexidas no 11 e afinal 5-1 para o Sporting. Repara como num curto espaço de tempo o Sporting passou de uma situação quase de pré-crise, por força de alguns resultados negativos e exibições frouxas, e recordo-me da segunda parte construída, que apesar de tudo ganhou esse jogo, mas depois o jogo em Nápoles, a partida com o Praga, que acabou com um empate, com o Nápoles foi uma derrota. O jogo com o Passos de Ferreira para a Taça de Portugal, que foi a prolongamento e mostrou um Sporting, enfim, muito apagado e muito aquém. E depois um ápice ao jogo em Tondela, no domingo. O Sporting fez uma bela exibição, ganhou por 3-0 e jogou para ganhar por 5 ou 6. Não fosse o guarda-redes de Tondela ter feito uma exibição absolutamente espetacular. E ontem
repara como uma boa exibição e um bom resultado pode soltar uma equipa, porque aquilo que nós vimos ontem foi uma equipa de suplentes, com miúdos ainda A por cima. equipa e o próprio treinador, que não teve medo de arriscar e mudar o 11, não é? Sim. E acabaram por não dar a mínima hipótese ao Alverca, chegaram a 5-0. O Alverca depois acabou por marcar um gol, e por acaso um grande gol. O Borges mudou tudo, saíram 11, entraram 11. Essa super surpresa de Blopa ter entrado, se ter estreado e logo como titular e ter marcado 2 golos na sua estreia, é qualquer coisa que ele terá tempo para contar aos filhos quando os tiver e depois mais tarde aos netos. Kenda, a jogar noutra posição, jogou muito bem, fez 2 golos. Ioannidis foi titular, jogou muito bem, assistências e um golo. E tudo isto antes de Flávio Gonçalves, Grombay, Ryan Lucas e João Muniz, 4 miúdos, terem ido a jogo. Portanto, eu diria que foi uma noite perfeita para o Sporting, porque não se desgastou, porque jogou bem, porque goleou, porque está na Final Four da Taça da Liga e porque Rui Borges, que estava a ser tão criticado, agora respira um bocadinho mais tranquilo com estes 2 bons isso jogos. também mostra, também acaba por ser, digamos que uma mensagem para os jogadores, no sentido de que podem vir outros da equipa B, jogam a titular e marcam. Em alguns casos, sim, e refiro-me particularmente a 2 jogadores que podem perfeitamente ter estatuto de titular, como são o Kenda, que já foi muitas vezes, e Ioannidis, que é um jogador muito interessante. Acho que o Sporting está muito bem servido. É dos 3 grandes aquele que está mais bem servido de pontas de lança, porque tem 2 pontas de lança de qualidade. Não estou a dizer que Ivanovic não seja um bom jogador, mas claramente Pavlidis é titular e não há discussão. E no caso do Porto a mesma coisa com Samu em relação a Denis Gul. Denis Gul que até marcou um golo redentor para o Porto, que lhe salvou 2 pontos já na ponta final do jogo e melhorou muito com Farioli. Mas, indiscutivelmente, o Sporting, num ápice, num clicar de dedos, em vez de um fósforo, muda o chip e muda também o mindset dos próprios adeptos, que estavam super descontentes com o treinador, com o futebol que a equipa estava a jogar. E agora, de repente, vem a equipa fazer 2 boas exibições com 2 equipas diferentes e falo das próprias equipas de Sporting. Porque ontem estes 11 que entraram em campo são todos diferentes daqueles que entraram em campo com o Tondela. E com o plus de terem jogado miúdos, desde logo este Blopa, que faz de facto um jogo absolutamente surpreendente e espetacular, com os 2 gols que marcou. Mas isto também vem demonstrar, Vânia, que o futebol é... Olha, Manuel José disse um dia essa frase, não é? Que ficou para sempre: o futebol é momento. E é verdade. Quer dizer, hoje uma equipa está lá em baixo, os jogadores parecem que não prestam, a equipa não joga nada e depois de repente... E no ápice muda tudo. É verdade, no espaço de uma semana, 2 semanas... Lá está, haja resultados bons. Haja resultados. E a questão mental? A questão mental é muito importante. É absolutamente determinante em qualquer desporto, individual ou coletivo, neste caso do futebol, quando estamos a falar de equipas grandes, equipas com muita pressão. Se as coisas não saem bem, os jogadores ficam tolhidos, ficam inibidos, e por isso aqueles que são mais fortes mentalmente são os que normalmente aparecem e chegam à frente. Aurélio Pereira, um grande mestre do futebol e um bom amigo, já desaparecido, dizia também que os jogadores de futebol são todos iguais até aqui, do pescoço para cima é que são diferentes. Percebe-se muito bem esta ideia, não é? O mental é absolutamente determinante. E o Sporting, do nada, de um momento para o outro, e depois de colecionar várias exibições frouxas e alguns resultados negativos, arranca com essa exibição em Tondela para um estado de espírito completamente diferente. E ontem, noutro registro, com uma equipa de suplentes, miúdos, etc., fez o seu trabalho e está na Final Four da Taça da Liga. Vamos agora às palavras de André Vilas-Boas. O Futebol Clube do Porto denuncia o crescente centralismo e aquilo que considera santas alianças na segunda circular que visam enfraquecer o clube e desvirtuar a verdade desportiva. No editorial que assina na revista Dragões, André Vilas-Boas visa os rivais de Lisboa. Aponta ainda incoerências nas decisões de arbitragem, lembrando o penalti não assinalado no Dragão frente ao Benfica, por puxão da camisola de Denis Gul, em contraste com o penalti marcado em Moreira de Cónegos por lance idêntico com o Froholt, questionando o peso das camisolas em campo. O Futebol Clube do Porto reafirma o compromisso com a transparência, a justiça competitiva e a defesa dos seus adeptos. O clube exige o funcionamento pleno do VAR, uma distribuição justa dos direitos televisivos e uma gestão financeira responsável. Usei aqui palavras duras de André Vilas-Boas, esta questão das santas alianças na segunda circular, aqui uma espécie de cabala, não é? André Vilas-Boas quase a falar numa cabala entre Benfica e Sporting. Acho que ele não está a falar do coração.
Não está a falar do coração? Não, quer dizer, acho que é uma questão de estratégia política e não mais do que isso. Ele sabe perfeitamente que não há nenhuma aliança entre o Benfica e o Sporting e particularmente nos últimos tempos, não é? Quando se viu Rodrigo Varandas... Tantas críticas ao Sporting, nomeadamente na questão da arbitragem. E os comunicados do Benfica, em relação às arbitragens do Sporting, portanto isso não tem de facto qualquer sustentação aquilo que ele diz. É uma questão de estratégia política. Surpreende-me um bocadinho que André Vilas-Boas de repente tenha feito uma deriva para outros caminhos. E aquilo que nós verificamos é muito curioso, é que temos 3 jovens presidentes de clube, Rui Costa ainda é, vamos ver se continuará a ser, que representam uma nova mentalidade no futebol, têm um discurso normalmente agradável, quer dizer, fazem o contraponto com aquilo que acontecia no velho dirigismo português, mas utilizando palavras porventura mais elegantes e mais bonitas e não sendo talvez tão contundentes e tão bota abaixo, tão terra a terra como alguns dirigentes no passado eram, acabam por utilizar exatamente os mesmos métodos. Esse caminho não pode continuar a ser trilhado. Eu acredito, e já o disse que espero que não seja por romantismo que digo isto, que um dia o futebol português vai mudar. E por isso vejo com algum desagrado que Vilas-Boas, que até estava a marcar o contraponto desse aspecto até em relação aos outros dois, a seguir ao Benfica-Porto, mudou a comunicação. Neste caso estamos a falar de um editorial, está escrito, não é? Mas fundamentalmente acompanho, claro, quando ele diz que é preciso pugnar pela transparência e pela justiça desportiva. Sem dúvida. Agora, não vamos cair na tentação de fazer aquilo que criticamos aos outros, que é tentar condicionar o trabalho da arbitragem. E havia também a questão dos calimeros, não é? André Vilas-Boas dizia que Benfica e Sporting eram os calimeros. Neste caso, não acaba por ser um pouco incoerente depois, ao fazer estas críticas, André Vilas-Boas, à arbitragem também? Sim, de alguma forma, quer dizer, chamavam os calimeros, ou seja, queixavam-se e depois lucravam com a situação. Agora há uma santa aliança. E agora quem se está a queixar é ele. Portanto, de alguma forma, a ideia prevalecente é que quem não se queixa não beneficia. Não concordo. Concordo inteiramente com aquilo que ele diz em relação à transparência e à justiça desportiva. O caminho não é esse. Não é, de alguma forma, tentar condicionar as arbitragens. E já agora, e a propósito, ele que ressuscitou Tiago Martins, não é? Aqui há cerca de 20 dias, quando falou no nome dele, Tiago Martins, provavelmente o melhor VAR do futebol português e que desapareceu em combate após a final da Taça de Portugal, curiosamente agora vai ser do Porto Braga, exatamente, que é um jogo importante. Nada a ver com a qualidade de Tiago Martins, mas evidentemente que na Taça de Portugal ele esteve muito, muito mal, acho que isso é unânime, e o próprio Vilas-Boas terá, com certeza, a possibilidade de o reconhecer. E o que é que te faz... O que é que te faz pensar a questão destas críticas do Porto e de André Vilas-Boas, nas palavras de Vilas-Boas, terem sido feitas também num editorial, não terem sido verbalizadas propriamente dito? Faz-te sentido? Tem a força que tem, repara. Por um lado tem a força de ficar escrito e já não poder ser apagado. Mas por outro lado não tem a mesma força de estar a falar para um conjunto de jornalistas e a amplificação que isso tem nas estações de televisão e de rádio, não é? Claro. E dos jornais, não é? Também. Mas, portanto, tem prós e tem contras, não tem o mesmo impacto, portanto, acho que um editorial não tem, obviamente, o mesmo mediatismo, a mesma audiência, o mesmo impacto que tem falar a um microfone de televisão. Até porque é numa revista, não é? Certo. Na revista e que Dragões, é dirigida ao universo dirigida exatamente. Portanto, de alguma forma, circunscreve-se a esse universo, só que, obviamente... o universo jornalístico também tem acesso a essas palavras. Mas concordo contigo, não tem o mesmo impacto. Mas está escrito, também é uma coisa que também não pode ser apagada nem retificada. Está dito, está dito. Mas teria outro impacto se fosse escrito num comunicado, por exemplo? Sim, claro. Maior impacto? Sim, teria maior impacto porque o comunicado não é dirigido apenas para o universo de adeptos ou de sócios do Porto ou os que subscrevem a publicação. Finalmente, queria dizer que em questão, em relação ao Tiago Martins, não tem nada a ver com o facto de ele regressar à atividade. Acho que não deixa de ser uma coincidência que seja um presidente de um clube que fala nele, que pergunta o que é feito dele, que diz que ele é o melhor VAR português e que foi proscrito depois da final da Taça, que vá
reaparecer justamente num jogo em que o Porto intervém, ainda por cima um jogo que é um jogo forte, é um jogo importante e não é um jogo fácil frente ao Sporting de Braga. Muito bem, Zé, voltamos a olhar para as declarações de José Mourinho. Diz que se não houvesse eleições não aceitaria o contrato que assinou com o Benfica. Garante ainda que Rui Costa só falou com ele sobre as eleições uma única vez, precisamente na altura de assinar o contrato. Quando eu vim para o Benfica, nem o presidente Rui Costa, nem o diretor Mário Branco me tocaram no tema eleitoral. O único momento em que me tocaram no momento eleitoral foi sensibilizarem-me a aceitar um contrato que respeita as eleições no sentido de uma hipotética nova direção a poder decidir que eu não era o treinador que eles queriam. A partir do momento em que eu aceitei essa situação ética, eu diria importante ao nível eleitoral, para todos os 6 candidatos não terem muitos problemas relativamente a queremos este treinador ou não queremos este treinador, foi a única coisa onde me tocaram relativamente à campanha eleitoral. Só me falaram do Benfica, do futuro do Benfica, dos motivos pelos quais queriam que eu fosse o treinador do Benfica, e este toque ao nível contratual, que em situação normal de não eleições eu nunca aceitaria, mas que aceitei porque também eu queria ser ético relativamente às eleições, àquilo que as eleições significavam. De resto, nada. Zé, o que retiras destas palavras de Mourinho? Quer dizer, nós já sabíamos que o contrato que José Mourinho tem com o Benfica permite que no final da época qualquer das partes se possa sentir à vontade para, mediante determinados parâmetros, que incluem inclusivamente uma indemnização, não é muito avultada, o contrato possa ser interrompido. E por isso eu recordo-me que no dia da apresentação de José Mourinho ele falou no registro, no cunho ético que o contrato tinha desse ponto de vista. Ele diz que em circunstâncias normais e que se Rui Costa não lhe tivesse pedido, Rui Costa e Mário Branco, atendendo ao processo eleitoral, que ele não teria aceitado assinar um contrato apenas por uma época mais uma, ou seja, dar a prerrogativa, a possibilidade a qualquer das partes, Benfica ou treinador, poderem interromper e anular o contrato no final da temporada. Portanto, digamos que não é uma novidade, que já sabemos que isso tinha acontecido, mas digamos que a resposta é dada num contexto de eleições. Perguntaram-lhe se alguma vez Rui Costa lhe falou em eleições ou se o seu trabalho estava a ser de alguma forma condicionado por esse tema. Ele disse que não, que a única vez em que as eleições foram um tema com Rui Costa e com Mário Branco teve a ver justamente com a estrutura do contrato, não é? Tanto em termos temporais como em relação à possibilidade de ser ou poder ser rescindido no final da época. Portanto, desse ponto de vista, acho que as coisas foram feitas de forma muito correta, tanto da parte do Benfica como do próprio José Mourinho. Por outro lado, insisto neste ponto, mesmo não falando em eleições, José Mourinho tem sido muito útil a Rui Costa. Exato, era isso que eu também tinha a perguntar, Zé, até porque referiste isso há pouco. A José Mourinho, nunca querendo falar propriamente das eleições, acabou por ser o grande trunfo eleitoral de Rui Costa. E não é que ele tenha feito nada por isso, é por ser ele, não é? É por ser ele, por ser de facto um treinador de grande gabarito que o Benfica foi buscar. Vamos ver, não querendo amesquinhar ninguém, não é isso que está em causa. Bruno Lage é um homem sério, é um treinador competente, é um treinador que já foi campeão. Mas eu pergunto, Rui Costa teria tido o mesmo resultado eleitoral se tivesse mantido Bruno Lage? Achas que não? Que teria sido diferente? Nós nunca vamos saber, não é? O tempo não pode andar para trás. De repente, Bruno Lage perdia como perdeu com o Caravaggio depois de empatar em casa com Santa Clara. E depois ia ganhar 5-0 ao Chelsea, 7-0 ao Dragão e mais 4-0 no Newcastle. E aí, se calhar, Rui Costa tinha ganho a primeira volta. Mas como esses resultados à partida não seriam normais e estava-se a perceber que a equipa do Benfica se estava a desagregar e o treinador estava a patinar, e ainda por cima com a pressão imensa que o próprio universo do Benfica estava a colocar sobre ele e, por consequência, em Rui Costa,
há este golpe de mestre de Rui Costa, que é apiar Bruno Lage e ir buscar um treinador que 2 semanas antes ficou livre e que é só um dos treinadores mais conhecidos no mundo inteiro. E desse ponto de vista, claro que a presença de José Mourinho ao comando da equipa técnica, mesmo que os resultados não tenham sido fantásticos, porque na realidade desses 3 jogos o Benfica não ganhou nenhum e só empatou 1, perdeu os outros 2 e não marcou um único golo. O que é facto é que as pessoas sabem que a equipa está bem entregue a um treinador super competente, super carismático e isso evidentemente ajuda Rui Costa. E a verdade é que aqui também contou e muito, e como também já tivemos muitas oportunidades de falar sobre isso, a vontade de Mourinho, não é? Porque, sim, independentemente da duração do contrato, que sabemos, mas havia uma enorme vontade de vir para o Benfica, que foi explícita, bem explícita, logo desde a chegada de José Mourinho. Verdade. Aliás, eu acho que, sendo Mourinho um taticista dentro e fora do campo, um homem extremamente inteligente, extremamente arguto, uma capacidade de comunicação incrível, isso está à vista há muitos anos, eu noto, e já falámos disto aqui mais do que uma vez, um registro de quase humildade, que era uma coisa que não lhe era muito atribuída, não é? Noutras ocasiões, e que a leitura que eu faço disto é que há uma gratificação, uma paz de espírito e uma felicidade por ter regressado a Portugal e ao Benfica. Portanto, respondendo definitivamente à tua questão, acho que se nota em cada momento que ele está muito feliz por estar onde está. Muito bem, olhamos agora ainda para o Benfica, que endereçou à Comissão Nacional da Proteção de Dados uma queixa relativa a factos sucedidos no dia das eleições e aponta à lista de Noronha Lopes. O ato eleitoral resultou na necessidade de se realizar uma segunda volta entre Rui Costa e João Noronha Lopes e na queixa anunciada o Benfica refere, passo a citar, foi reportada pelos sócios a recolha de dados pessoais como nome, apelido, número de sócio, onde votou e o número de votos no momento da votação. Os corpos sociais em exercício do Benfica sublinham ainda que foi público o facto de vários sócios terem recebido mensagens de telemóvel e e-mails a apelar ao voto numa lista em concreto, no caso, a lista F, encabeçada por Noronha Lopes. Já depois da votação, vários elementos ligados à lista F referiram que as mensagens foram enviadas apenas para sócios que se tinham inscrito como voluntários para a campanha e consentido a utilização dos dados fornecidos. Agora cabe à Comissão Nacional de Proteção e Dados avaliar a pertinência desta queixa do Benfica. Em reação, a candidatura de Noronha Lopes diz negar veemente qualquer ilegalidade e diz que vai colaborar com a CNPD no que lhe for solicitado, naturalmente com a Comissão Nacional da Proteção de Dados. Zé, de facto, parece-te possível que haja aqui alguma ilegalidade, tendo em conta estes supostos e-mails, mensagens de telemóvel enviadas, portanto, a incentivar ao voto? A partir do momento em que há 2 pessoas contrárias, cabe à Comissão Nacional de avaliar, investigar. É a única coisa que podemos dizer, porque de facto, se é como a candidatura de Rui Costa diz, nem sei se é ilegal, mas do ponto de vista ético é censurável, mais abaixo porque estamos a falar no dia das eleições. Se de facto não é como a candidatura de Rui Costa diz, mas sim como a candidatura de João Noronha Lopes afirma, que eram sócios que se predispuseram para serem voluntários no apoio à candidatura, estamos a falar de coisas completamente diferentes. E supostamente foi esse facto que tornou depois esta divulgação possível, não é? Ou seja, as moradas, os números de telemóvel, certo, etc., possíveis por causa, alegadamente, desses sócios que se tornaram voluntários. Mas também mostra que essa fuga teve de vir de algum lado, não é? Portanto, como é que esses dados acabaram por ser divulgados? Se os sócios do Benfica que se predispuseram a voluntariar para a campanha de João Noronha Lopes tiveram uma inscrição prévia e deram esses dados pessoais, até por conta e risco desses mesmos sócios que essa situação decorreu e, portanto, por aí as coisas ganham um contorno diferente, mas evidentemente que há uma situação que vai ter de ser esclarecida e seguramente vai ser tema amanhã. Exatamente. Acreditas que possa ser um tema em cima da mesa? Isso não tenho a mínima dúvida, isso vai acontecer seguramente. E achas que pode ou não influenciar as eleições, a segunda volta? Depende daquilo que for apurado. Se apurar, entretanto. Sim. Provavelmente amanhã, se calhar, os candidatos não vão chegar a acordo em relação a esse tema,
Portanto, vamos mesmo ter que esperar pelo resultado dessa investigação, no sentido de saber quem é que tem razão. Zé, muito obrigada pela Parece. tua presença nesta Liga Now. Temos novo encontro marcado à 1h10. Agora o Jornal da Hora de Almoço com a Janete Frazão. Até já. Este programa é patrocinado por Lebolo.pt, apostas desportivas e casino online. Por vezes, para ver o mundo de um novo ângulo, é preciso fazer o que nunca foi feito. E chegar onde nunca se esteve. Com o novo Jeep Avenger 4xE, por 199€ por mês. Cerca de 1000 ocorrências foram registadas nas últimas horas por causa do mau tempo em Portugal. Hoje há também vários avisos a vigorar em algumas regiões do país, aviso laranja e vermelho. Vamos acompanhar a situação ao longo deste jornal, à hora de almoço. Saíram em liberdade os 2 espanhóis identificados como suspeitos de envolvimento com uma lancha de traficantes de droga que matou um militar da GNR no Guadiana. Israel anunciou o restabelecimento do cessar-fogo em Gaza. Fontes do enclave dizem que mais de 100 pessoas morreram na sequência dos bombardeamentos israelitas. Boa tarde, bem-vindos ao Jornal à Hora de Almoço. 4 polícias estão entre os mais de 60 mortos no Rio de Janeiro, no Brasil, e no âmbito de uma Operação Contenção, foi assim que foi apelidada, contra o Comando Vermelho. De acordo com o mais recente balanço do governo deste Estado brasileiro, o grupo retaliou com o ataque de drones e 4 polícias foram mortos. Esta é já a operação mais letal de sempre no Rio de Janeiro. As autoridades conseguiram deter 81 alegados membros da organização criminosa e foram apreendidas 93 espingardas e grandes quantidades de droga. Cerca de 2.500 polícias ocuparam as comunidades que compõem os complexos de favelas da Penha e do Alemão. Como represália, membros do grupo criminoso Comando Vermelho paralisaram parcialmente a cidade. Pelo menos 50 autocarros de transportes públicos foram roubados, houve ruas e avenidas bloqueadas